Então vamos sentar e abrir em Colossenses capítulo 2. Vamos ler desde o versículo 1 do capítulo 2 até o 6 e o 7. Porque nós já falamos do versículo 1 a 5 na sexta-feira passada. E hoje vamos falar dos 6 e 7. Gostaria, pois, que soubesses com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Então, qual é o mistério de Deus? Cristo. Cristo é o mistério de Deus, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, não para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me, verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Até aí, mas a tônica é esses dois versículos. Então, só recapitulando, os colossenses perderam o ponto central da fé, que era a pessoa de Jesus Cristo. Alguns foram para o lado do gnosticismo, do misticismo, do legalismo, voltaram-se para a lei, aquela coisa toda que nós temos falado. E o ponto central da fé, que é crer no Senhor Jesus Cristo, na sua obra, eles perderam isso de vista. Então Paulo escreve essa carta para corrigi-los, trazê-los de volta à sobriedade, trazê-los de volta a um entendimento de que Cristo é tudo, o que Ele fez é tudo, e nada mais precisa ser acrescentado. Toda a libertação que o homem precisa, salvação, mudança de vida, transformação, tudo vem de Cristo, vem da obra da cruz. Nada paralelo pode realizar a favor do homem aquilo que Cristo já fez na cruz. Então nós vemos um monte de invenções hoje em dia que libertam as pessoas, mas quando você olha, o foco central da atenção não é a obra da cruz, não é o Senhor Jesus Cristo, é um homem, é uma igreja, é uma coisa orada. O foco não é a pessoa de Jesus Cristo. Então nunca esqueça isso, você tem que sempre olhar para o teu coração, que se a tua fé está somente nele, em nada mais. A fé cristã é isso, é crer em Cristo, no que Ele fez na cruz, em nada mais. Não tem nada que se iguale à obra redentora dele na cruz. Então Paulo quer centralizar a fé dos colossenses de volta na pessoa de Jesus Cristo. Nós já explicamos isso nesses versículos todos, desses capítulos 1, não é? Capítulo 1 e parte do capítulo 2. E até que nós chegamos aqui nesse versículo 6, ele diz assim: como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, andar em Cristo. Nele, olha, tudo nele, olha, nele radicados, nele edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, né? Crescendo em ações de graça. Então, se você começar a olhar as cartas de Paulo, o Novo Testamento, você vai encontrar muita essa expressão, olha, em Cristo, através dele, nele, por meio dele, tudo ligado à pessoa dele. Você vai encontrar muito, nós vamos ler vários versículos hoje, sempre assim: em Cristo, através dele, por meio dele, nele, para ele. Você vai começar, principalmente quando você lê as cartas de Paulo, tudo que Paulo fala é centralizado em Cristo. Então, quando você
ler estas coisas aqui nessas cartas, o que é em Cristo? É uma pessoa, sim, é a pessoa de Jesus Cristo, mas também é um sistema de vida, um sistema organizado de vida, de bênção, de salvação, onde Cristo é o centro de todas as coisas, o controlador, o administrador, o gerente, o dominador, o máximo desse sistema. Então, quando a gente ouve em Cristo, que nós estamos em Cristo, Cristo é a pessoa, mas também em Cristo é um sistema de vida, de glória, é um reino. Quando nós vimos aqui em Colossenses, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, no reino, temos a redenção. Então, esse em Cristo é justamente isso, é este reino do Filho do seu amor. É uma dimensão na qual nós que somos salvos, nós vivemos. Então tudo está ligado em Cristo, em Cristo, em Cristo. Nós vamos ver isso aqui na palavra de Deus. Então é isso que o Paulo está pondo na mente deles. Ele está dizendo assim: olha, como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, foram salvos, agora vocês têm que andar nele, nele radicados, nele confirmados, nele arraigados, conforme vocês foram instruídos, crescendo em ações de graça. Então, conforme eu vou me arraigando em Cristo, eu vou entendendo o que é estar em Cristo, então eu vou crescendo nas ações da graça. A graça de Deus vai se manifestando abundantemente na minha vida. Eu vou crescendo na ação de graça, nas ações da graça. Então, quando você lê na palavra de Deus em Cristo, é uma pessoa, mas é um sistema, um reino organizado, poderoso, no qual nós estamos. Nessa dimensão, nós somos libertos do poder do diabo, do império das trevas, fomos transportados e postos nesta dimensão chamada em Cristo. E tudo que Deus tinha que nos dar, que fazer, está nesta dimensão. Deus não faz mais nada fora de Cristo. Isso é muito sério, você tem que entender isso. Deus não nos dá nada fora de Cristo. Deus não faz mais nada à parte de Cristo. Deus não liberta ninguém à parte de Cristo. Tudo está em Cristo. Tudo que Deus tinha que fazer para o homem está em Cristo, nessa dimensão em Cristo. Então nós fomos libertos do império das trevas, transportados e postos nesta dimensão. Ainda que você continue morando na mesma casa, está ficando mais velho, mas no espírito, na esfera espiritual, nós estamos em Cristo, nessa dimensão. É como se Deus pegasse você, pusesse você dentro de um cofre forte, e você entrou numa outra dimensão. Aquele exemplo que eu sempre dou, a arca de Noé é um tipo disso. Deus vai condenar o mundo. Então o que ele fez? Deu uma inspiração para Noé, uma palavra, constrói uma arca. E quando Noé entrou na arca, um casal de cada animais e aves entraram, ele fechou a porta, começou o dilúvio. O mundo todo foi condenado, foi afetado, mas eles que estavam dentro da arca, eles foram guardados, preservados. A morte, a destruição não entrou na arca. Por quê? Porque tudo em volta estava condenado. E eles estavam dentro da arca, eles não foram tocados pela condenação, pela destruição, não foram tocados, porque dentro da arca é uma outra dimensão, é em Cristo. Então a arca é um tipo de Cristo, isso que nós estamos falando. Então quando eles estavam dentro da arca, estava chovendo, o mundo estava sendo condenado, mas quem estava dentro da arca era intocável, não podia ser tocado pelo mal. Por quê? Porque estava dentro da arca. Então a arca é um tipo de Cristo. Quando nós somos salvos, nós somos postos, Cristo é a nossa arca, e nós estamos em Cristo. Você tem que enxergar isso claramente, entender e viver essa realidade, e descobrir o que é estar em Cristo através da palavra de Deus. Então, quando Paulo fala que nós temos que andar nele, radicados, edificados, firmados na fé,
Então Paulo tem isso em mente, ele sabe o que é estar em Cristo. Não é estar dentro de uma pessoa, é estar dentro de um sistema de vida, de salvação, de proteção em Cristo. É onde nós estamos, é a nossa arca. Pode estar, o mundo está sendo condenado, você está aqui nesse mundo, como Noé estava no meio da água, mas Noé estava dentro da arca, guardado pelo poder de Deus. Então nós estamos em Cristo, guardados pelo poder de Deus. Se você tem que enxergar, porque se você enxergar isso, você vai descansar no poder do Evangelho. Vai entender que Paulo fala, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que acredita. Então, em Cristo, nós somos guardados pelo poder de Deus. Em Cristo, nós estamos nas mãos de Deus, numa dimensão de vida, que só mesmo quem é salvo está numa situação dessa. É aí que nós temos que andar e viver pela fé. Você está entendendo? Está entendendo ou não? Está a maior chuva lá fora, você está aqui dentro. Não caiu uma gota aqui, ainda que tem umas goteirinhas, mas não cai. Você está em Cristo, está acontecendo o que for. Temporal lá fora, mas você está num lugar guardado por Deus em Cristo, protegido. Você tem que crer e ver essa realidade na tua própria vida. Está claro isso? Tem alguma dúvida a respeito? Isso aqui é uma coisa grande, gente, que eu estou dizendo para vocês. Quando eu consegui, eu li em Cristo e não entendi o que era estar em Cristo. Quando eu comecei a entender o que era estar em Cristo, que eu era salvo realmente, que eu fui transportado, a minha visão da palavra de Deus, principalmente das cartas de Paulo, mudaram totalmente, porque durante anos eu não entendi o que era estar em Cristo. Anos eu não entendi o que era estar em Cristo. Por isso que vivia com medo de um monte de coisa. Então vamos lá. Vamos ver essa em Cristo. Vamos da segunda carta de Paulo aos Coríntios. O que nós vamos encontrando em Cristo? Vamos ler versículos 16 e 17. Você sabe isso muito bem. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, 16 e 17. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. E se antes conheçamos Cristo segundo a carne, segundo aos Coríntios, eu não falei 5,17? Então eu pensei, gente, tinha certeza que tinha falado. Então, segundo aos Coríntios, capítulo 5, segundo aos Coríntios 5, 16 e 17. Ainda bem que os irmãos têm um coração perdoador, né? Posso ler então? Então diz assim: assim que nós daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. Então Paulo está nos levando a uma coisa espiritual, não conhecer segundo a carne, né? Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação ou nova criatura. As coisas antigas e velhas se passaram, eis que tudo se fez o quê? Novo. Então veja bem, se eu criei em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, fui salvo, Deus me pôs em Cristo. A nova criação, a igreja, os salvos, que é a nova criação, estão nesta dimensão, em Cristo. São uma nova criação, uma nova criatura. Então, nós temos que entender que nós nascemos de novo, somos uma nova criação, estamos em Cristo. Fora de Cristo não tem nova criação, fora de Cristo não tem a nova criatura. Então eu só entro nessa dimensão em Cristo, recebendo Ele como único e suficiente Salvador de todo o coração. Quando eu creio nele, nesse sentido, o que acontece? Eu sou salvo, sou posto em Cristo por Deus, e em Cristo eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Você acredita nisso? Essa nova criatura não é escrava, não é dominada pelo diabo,
Essa nova criatura não está debaixo de condenação, não está debaixo de maldição. Essa nova criatura é corpo de Cristo, é a nova criação, a coisa mais linda que existe. Ela é a verdadeira igreja. Por isso que quem não nasceu de novo não entra e não vê o reino de Deus, não vê. Está bem claro isso? Então essa nova criatura, isso aí ela está em Cristo. É só ali que existe a nova criatura, em Cristo, nesse sistema, nessa dimensão. Fora disso não há nova criação. Então, o que me introduz em Cristo é a pregação do Evangelho, do Cristo crucificado. É levar a pessoa a crer nisso. Quando ela crê, ela é introduzida em Cristo. Entra nessa dimensão, ela é uma pessoa salva pelo poder de Deus. É uma nova criatura. As coisas velhas, o cativeiro velho, o domínio que o diabo tinha, tudo aquilo que é velho se passou, eis que tudo se fez novo. Então essa nova criatura é filha de Deus. Deus não tem filho escravos, é isso que a gente tem que entender. Deus não tem filho escravo. A partir do momento que eu criei nele, estou em Cristo, eu não sou mais escravo, gente. Não sou mais escravo. Se eu entender isso, eu vou me posicionar contra toda e qualquer coisa que vem me escravizar, vem me dominar. É que nós não temos clareza do que é ser uma nova criatura, transportadas, postas num outro reino. Nós não temos muita clareza, porque nós vivemos muito na alma, nas emoções, na mente, no raciocínio. E isso cria um véu que não nos permite ver o que é uma nova criatura. Agora, quando eu entendo que eu sou uma nova criatura, então me é revelado essas coisas na palavra de Deus. Então eu descubro que eu estou em Cristo. Não estou mais debaixo de cativeiro, debaixo da mão do diabo, debaixo de escravidão. Não estou mais. Estou numa outra dimensão. Estou numa outra. Isso é o poder de Deus. Isso não é brincadeira. Procura um dia, vai lá. Procura em Cristo, através de Cristo, nele, para ele, por meio dele. Você vai encontrar coisas extraordinárias no Novo Testamento. Então nós estamos em Cristo. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Dá para entender isso? As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, a igreja verdadeira é aquela que está em Cristo, que nasceu de novo. Muita coisa se fala que é igreja. Mas na ótica de Deus, Deus está olhando o seguinte: quem nasceu de novo? Essa é a igreja. Esse é o corpo de Cristo. Esses já foram transportados, estão nessa dimensão em Cristo, são a nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Acredita nisso? Você está em Cristo, porque você é salvo. Agora vamos lá, Efésios capítulo 2. Olha aqui como surge essa nova criatura aqui. O Efésios 2 fala sobre a salvação pela fé, não por obras. Mas naquele versículo de número 10, nós vamos encontrar aqui que nós fomos criados nessa dimensão, em Cristo. Então ele fala assim, vamos ler desde o versículo 8, Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em... Aonde nós somos criados? Em Cristo, para as boas obras, a qual Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Então, quando nós nascemos de novo, esse novo nascimento é uma criação em Cristo. Nós somos criados nessa dimensão, nesse reino, nesse sistema, esse novo homem que nasceu de novo, que é salvo, ele é criado em Cristo, gerado por Deus. Quando o Espírito Santo nos gerou, nos fez nascer de novo, nos regenerou, ele nos gerou e regenerou nessa dimensão, em Cristo. Nós somos gerados, surgiu um Filho de Deus, nasceu alguém nessa dimensão, em Cristo, liberto e guardado pelo poder de Deus.
Agora, fora disso não há salvação, não há nada fora de Cristo. Então entenda, às vezes a gente fica assim, né? Deus, faça aquilo, faça isso. Aí Deus fala assim, ó, já tem tudo isso em Cristo que você está pedindo para mim. A única coisa que você precisa ver é que você está em Cristo. Está nessa dimensão. Você está? A gente olha. Se você ligou no 13 hoje, você viu o Datena lá, não viu? Acho que você assistiu ele antes de vir para cá, hein? Eu assisto todo dia, estou brincando. Mas você olha lá o jornal, esses programas todos, você vê um mundo cão, não é verdade? Nós estamos vivendo nesse mundo. Mas existe uma dimensão em Cristo, que nós vivemos nela, que está fora de tudo isso. Em Cristo, nós estamos lá gerados, criados por Deus em Cristo. Acredita nisso? Um dia Deus criou esse nosso mundo, formou o homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego da vida, e Adão foi criado nesse sistema terra, neste mundo. É ou não é? Mas um dia eu encontrei Jesus Cristo e fui criado em Cristo, neste outro mundo, nesta outra dimensão, em Cristo. Meu corpo está aqui, mas no Espírito eu estou numa outra dimensão em Cristo. Gerado por Ele, um Filho de Deus, dentro dessa dimensão chamada em Cristo, guardados em Cristo, protegidos. Fora de Cristo não há nova criação. Você está entendendo isso, queridos? Ou não? Fora desse em Cristo não há salvação. Não há, pode estar acontecendo o que for, pode estar uma movimentação religiosa, até milagre estando acontecendo. Mas fora de Cristo não tem nada a ver com Deus. A nova criação só está em Cristo. Fora disso não tem nova criação. Você pode organizar uma igreja, uma pessoa pode fazer um seminário, se formar pastor pelo homem, conhecer muita coisa e começar a falar tudo que ele aprendeu e não ser gerado em Cristo. Pode organizar bem a igreja. Tem igreja que cresceu por causa da organização do pastor. O cara é inteligente, sabe como cativar as pessoas, como organizar as coisas, como pedir oferta, né? Ele é uma pessoa muito organizada. Seria bom ser um administrador de empresa. Ele é administrador de igreja. Às vezes o crescimento que teve ali não foi nada do Espírito Santo, foi pela inteligência dele. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não tem nada de Cristo nisso. É coisa do homem. Será que você entende essa conversa ou não? Então quem não... Olha, meu irmão, tudo que Deus tinha que fazer, nos dar, Ele pôs aqui, ó, em Cristo. E nos põe lá dentro e acabou o problema. Agora eu preciso enxergar. É assim, em Cristo é assim, ó, você chega na praia, você vai molhando lá o dedão do pé, né, o tornozelo, e você vai descobrindo que é em Cristo. Entendeu? Vai entrando até... e mergulhando em Cristo, em Cristo, em Cristo, até você se ver incorruptível, glorificado, perfeito, entendeu? Não tem como, nós estamos rumando para essa direção. E quando você vai enxergando essa coisa, então, esse monte de preocupação da terra, essas coisas que te afligia, que te derrubava, elas vão enfraquecendo, porque você vai enxergando que está em Cristo. E muitos medos e inquietações não passavam de coisas da nossa alma, por falta de compreensão do que é ser um salvo realmente. O que é estar na mão de Deus? O que é ser um salvo por Deus? O que é o Evangelho, que é o poder de Deus? Por falta de compreensão. E isso causa insegurança. Então, pois somos feituras dele, lá fomos feitos por ele, versículo 10. Criados em Cristo para o quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, né? Então vamos lá, Romanos 8. Depois de Paulo ter explicado sobre a justificação, o pecado, a libertação da lei, a justificação pela fé, essa coisa toda, desde o
capítulo 4 de Romanos, né? Do 1, capítulo 1. Aí ele chega lá, depois de concluir tudo isso, bate no capítulo 8. Ele fala, pois agora, olha lá. Agora, pois nenhuma condenação existe, né? Do verbo existir. Para quem? Para os que estão nessa dimensão, gente. Nenhuma condenação existe e nunca mais vai existir para aquele que está em Cristo, está dentro dessa dimensão. É só aí nesse lugar em Cristo que não há condenação. Tudo que não entrou nessa dimensão em Cristo já está condenado, já está debaixo de condenação. Mas aquele que está em Cristo, agora, pois nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Uma tradução diz que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Depois ele fala, olha lá, o que aconteceu para que esses que estão em Cristo, que não há mais condenação, porque a lei do Espírito da vida, uma lei da vida, a lei do Espírito da vida, nós não tínhamos essa lei do Espírito da vida em nós antes de sermos salvos, porque a lei do Espírito da vida em Cristo, onde está a lei do Espírito da vida? Em Cristo, nessa dimensão. Essa lei me livrou da lei do pecado e da morte, me livrou da lei do pecado e da morte. Então nós já fomos livrados, libertos da lei do pecado e da morte. Nós estamos em Cristo, nessa dimensão, em Cristo. A lei do Espírito da vida que está em Cristo já me libertou da lei do pecado e da morte. Por isso que o crente já é um salvo, é um liberto, só está precisando sair desse corpo e assumir logo o que tem que assumir, porque acabou o problema. Agora, tudo aquilo pode ser religioso, organizado, que está fora do em Cristo, já está condenado. Por isso que a questão da igreja não é assim, ó, você precisa ser curado, você precisa ser liberto disso, você precisa prosperar. Tudo isso não te põe em Cristo. Isso aí, uma pessoa que só pensa nisso, ela não enxerga isso que eu estou te falando. Ela nem gosta de ler Romanos, porque não fala nada dessas coisas. Não gosta de ler Gálatas, ela só quer ler lá Abraão tomando posse disso, José ficando rico, porque é só isso que está na cabeça dela. Vocês estão entendendo? Agora o Evangelho, quando Cristo é pregado e anunciado, é isso que nos põe em Cristo, quando a pessoa crê. Quando a pessoa crê. A lei do Espírito da vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Olha lá, porquanto que for impossível a lei. Para a lei isso era impossível. Porquanto que foi impossível a lei que estava enferma pela carne. Isto fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Porque Cristo sofreu a condenação do nosso pecado na carne dele. É que se tornou possível não haver essa condenação. A lei era enferma pela carne, nenhuma carne cumpria a lei. Nenhuma. Então, Cristo tomou sobre si os nossos pecados e na carne dele ali, o pecado foi condenado. Então agora mesmo, nós estamos em Cristo, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Uma nova lei, a lei da vida entrou em nós e nos libertou da lei daquele pecado da morte, nos libertou. Agora nós temos essa vida eterna dentro de nós agora, e isso não é destruído por nenhum de nós, não é destruído pelo diabo. O diabo não alcança essas coisas, é intocável. Aceita isso? Você está entendendo o que eu estou dizendo ou está meio difícil entender em Cristo? Está difícil isso? Se você não lê muito a Bíblia, você está olhando assim para mim, está viajando. Você não vem no estudo bíblico então, está longe. Nós estamos em Cristo. Somos a nova criatura. Romanos 8:1. Agora vamos lá. Segundo aos Coríntios, nós estamos em Romanos, né? Segundo aos Coríntios. Agora é segundo aos Coríntios.
versículo 21, aquilo que nós lemos sempre aqui. Segundo aos Coríntios, hoje, hein? Tá fácil. Capítulo 5. Nós estávamos no 5, 17, 16, 17, que eu já não tinha falado, né? Já não falei de novo, esse capítulo 5 está meio enrolado. Então, Romanos 5, 21. Não, que coisa, segundo aos Coríntios, gente. Segundo aos Coríntios 5, 21, olha lá. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Então você, meu irmão, você é a justiça de Deus. Você nasceu de novo, você está em Cristo, nele, em Cristo, nesse sistema. Você é a justiça de Deus. A justiça de Deus. Quando o diabo olha para você, ele vê a justiça de Deus. Ele vê a justiça de Deus. Você pode entender isso muito bem. Mas se eu estou em Cristo, nele eu fui feito justiça de Deus. Essa é a verdade do Evangelho. Sou a justiça de Deus, meu irmão. Sou justo. Aonde está essa justiça de Deus? Fora de Cristo, fora da arca, não está. Fora da arca não está. Tudo que é fora da arca está condenado. Então eu tenho que levar as pessoas para dentro da arca. Como que eu vou levar? Pregando Cristo crucificado, a obra de Cristo na cruz, o Cristo Salvador. Não tem jeito, meu irmão. Todo esse monte de pregação para atrair as pessoas, que esconde Jesus Cristo, esconde a obra da cruz, esconde o sacrifício perfeito, isso aí é enganoso. Isso não gera ninguém nessa dimensão em Cristo. Não gera. Vai gerar um monte de gente religiosa, fanatizada, que toma água todo dia, que põe garrafa de água em cima de televisão, de rádio. Vai criar um monte de religiosos, mas que não estão em Cristo, que nunca nasceram de novo. Romanos, segundo aos Coríntios 5, 21. Agora vamos Romanos 3, vamos lá. Romanos 3. Nós vamos ler desde o versículo 21. Mas agora, eu falei o capítulo, Romanos 3, 21. 21 é a tônica ao 24. Romanos 3, 21 a 24. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que existe aonde? O que é a redenção? É o fim da escravidão. Aonde está o fim da escravidão? Em Cristo Jesus. Então veja bem, aonde está a redenção? A redenção, ser liberto, não está fora de Cristo, está nele. Então ele diz, olha lá, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que existe, que há onde? Em Cristo Jesus. Então se eu estou em Cristo Jesus, eu sou uma pessoa redimida, acabou o cativeiro na minha vida, eu sou salvo, acabou o cativeiro na minha vida, eu tenho que crer nessas coisas. Você está entendendo? Só falta eu sair desse corpo que está preso, um corpo do pecado, da morte, que me mantém aqui preso, grudado nessa terra. Mas eu já sou uma pessoa redimida, já saí da destruição, já saí da condenação, já saí da mão do diabo, já houve a redenção na minha vida. Por fim ela vai ser completada quando eu sair desse corpo, mas eu já sou uma pessoa redimida. Lembra quando você era pecador? Você gostava de pecar e fazer tudo errado, e gostava. Se você mentia, você achava que tinha vantagem, não é verdade isso? Se você ficava com ódio de alguém e xingava, você achava bom.
Porque tinha uma força do pecado que te dominava e você achava que viver era isso. Mas quando você encontrou Jesus, o que acontece? Você é uma nova pessoa. É ou não é? Ainda que você um dia venha fazer isso, você odeia esse tipo de coisa. Odeia ou não odeia? Você fazia isso e achava bom, porque você era escravo do pecado. Mas agora você não é escravo do pecado. Aquela força que te dominava e te mantinha cego no pecado, e você achava que era bom, você não é mais escravo disso. Se você peca, você sabe que agora é pecado. Mas aquilo que te escravizava, te levava a beber, te dominava, e você brigava, aquela coisa do diabo na tua vida, não está mais, porque a força do pecado, você foi redimida do poder do pecado. Você pode pecar por um descontrole, ou consentir, mas aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não gosta mais, ele já vê o que é o mundo do pecado, né? O poder do pecado da sua vida foi quebrado. Foi ou não foi? Né? O domínio que o diabo tinha na sua vida, na redenção eu sou liberto das mãos do diabo. É quebrado isso aí. Está claro isso? Tudo que me escraviza, por isso que a pessoa muda de vida. Né? A pessoa tem um montão de vício, um monte de coisa. Quando se converte para valer, vai tendo uma dificuldade aqui e tal, mas ela vai provar a redenção, porque ela vai sair do cativeiro. Da bebida, do cigarro. Alguns demoram um pouquinho mais, outros são rápidos. Mas que ela vai sair, porque ela é uma redimida. Ela vai sair dessas coisas que dominavam, porque ela é uma redimida. Nós temos a redenção, e a redenção está em quem? Está em Cristo. É onde nós estamos, dentro da arca. Então algumas coisas são mais lentas para a gente provar. Umas são mais rápidas, mas no decorrer da caminhada, se eu for descobrindo o Evangelho, eu vou provando o que é ser redimido a cada dia, a cada mês, a cada ano. Eu vou crescendo na graça, nesse conhecimento. Então a pior coisa, a pior pregação é essa. Pregação que sempre te escraviza e diz que você está debaixo de um cativeiro contínuo, que precisa de libertação toda semana. Essa é a pior pregação, porque essa pregação, ela sempre te põe debaixo da mão do diabo, sempre te põe debaixo de cativeiro, sempre o diabo está dominando a tua vida, sempre você precisa ser liberto, e na outra semana de ser liberto, ela nunca te mostra que você já é um liberto em Cristo. Então é aquela pregação que sempre te põe para baixo, te escraviza o tempo todo. É isso que escraviza. Mas se eu sou um redimido, meu irmão, eu saí desse domínio de escravidão, eu estou em Cristo, o Filho já me libertou. Se o Filho vos libertar, o que vai acontecer? Verdadeiramente sereis livres. O Filho já me libertou. O escravo fica na casa para sempre, o Filho não. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é isso que você tem que ver. Está em Cristo, esse Filho me libertou, me comprou com seu sangue. Eu sou um liberto agora. A minha mente precisa ser ajustada nessa palavra. Eu ainda trago as marcas do meu passado, porque eu não conheço a Bíblia, mas conforme eu vou conhecendo, vou pondo a planta do pé nessas coisas, vou vivendo essa realidade na minha vida. Minha mente precisa ser renovada com a palavra de Deus, até que a minha mente pensa isso, ó. Ela não pensa mais assim, eu sou um escravo, eu estou mal, eu estou isso, eu estou aquilo, eu estou desgraçado, eu vou tomar um remédio para fazer isso para dormir, porque eu não tenho sono. Você está entendendo? Não, eu vou descobrindo, eu vou melhorando, assumindo a minha verdadeira redenção. Você aceita isso? Isso é duro de falar, né? Mas meu irmão, quando eu comecei a descobrir isso, a minha vida mudou da água para o vinho. Nem preciso pregar aquele milagre que Jesus Cristo fez da água vinho. Não preciso mais, porque já virou vinho. Você entendeu? Você é um filho redimido. Onde está isso? Isso está em Cristo. Agora você precisa enxergar. A questão é crer, meu irmão. A questão é que fé não é uma emoção. Fé não é uma sensação, fé não é gritar e pular, se chacoalhar, tudo isso é besteira, meu irmão. Fé é olhar para isso que está escrito, crer, assumir, viver, provar que isso é real, isso é fé. E às vezes você tem que desconsiderar um monte de coisa na tua cabeça, um monte de coisa dos seus sentimentos, um monte de coisa aparente. Você tem que andar pela fé, pelo que está escrito.
pôr a planta do pé nessa realidade. Agora nós estamos em Cristo, você está em Cristo, a redenção está onde? Em Cristo, e por fim nós vamos sair desse corpo caído, vamos entrar nessa glorificação perfeita, completa, que já é nossa, já nos pertence. A nossa pátria está nos céus, nós não somos aqui da terra, eu falo isso direto. Nós não somos, essas casas, esses prédios, esse sistema político, nós não somos daqui, nós estamos vivendo aqui. Mas nós não somos, nós pertencemos a uma dimensão de glória, a uma pátria celestial, a uma outra dimensão de vida, um reino incorruptível. Nós pertencemos a esse lugar. Então, é isso que vai nos sustentando a cada dia a vivermos pela fé. O mundo quer nos prender e nos deixar preocupados o tempo todo pensando na terra. Mas Colossenses 3, o que ele fala? Pensai nas coisas lá do alto. Se vocês ressuscitaram, o ressurgir dos mortos, ele fala, pense nas coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas, buscai as coisas lá do alto, e não as que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vossa vida está oculta em Cristo. Onde está a nossa vida? Oculta nessa dimensão. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vocês serão manifestos com Ele em glória. Nós não somos desta terra, nós não somos daqui. Temos que viver aqui, estamos vivendo, temos família, mas nós somos de um outro reino. A nossa pátria está nos céus, um reino incorruptível, inabalável, não tem doença, não tem morte, o diabo não reina, não tem nada, não tem falta de nada. Acredita nisso? É para isso que Jesus Cristo veio, é para isso que Jesus Cristo veio. Estamos em Cristo, aceita isso ou não? A redenção, onde está a redenção? A redenção está em Cristo, nós estamos nisso. Quando você for orar, fala, Senhor, eu quero me ver em Cristo mais. Olha, presta atenção, essas coisas para se tornarem vivas, você tem que se dedicar. Então você tem que pegar esses textos, parar um pouquinho todo dia, ler, orar isso, Senhor, estou em Cristo, sou uma nova criatura, glória a Deus, adore a Deus por isso. É esse cultivo diário, um pouquinho por dia, que vai tornando isso vivo dentro de você. Vocês estão entendendo? Eu tenho que investir, não somente aqui no estudo bíblico, mas investir na minha vida, na minha particularidade com Deus, na minha comunhão com Deus, no meu momento devocional com as verdades da palavra de Deus. Eu tenho que ter, porque a pior coisa é um crente que só abre a Bíblia na igreja ou de domingo só. Passou uma semana toda agitada, vai ficar irritado, vai ficar nervoso, vai assistir todos os jogos de futebol, pode assistir, mas leia a Bíblia um pouquinho, né? Vai assistir todas as novelaiadas, mulherada quer ver a novela, gosta da novela, ainda bem que nenhuma mulher dessa igreja gosta das novelas, ainda bem que elas não assistem, não torcem, não choram, né? Não fazem nada dessas coisas, nada, nenhuma delas faz isso. Não volta correndo lá para assistir uma outra e volta para cá, né? Às vezes é vencida pela novela, não tinha que estar na igreja de quarta-feira, em vez de estar aqui orando, está lá assim, ó, comendo pizza, come bastante, depois quer ficar magra, né? Come tudo, ela comendo pipoca, pega aquelas, enche a barriga de manteiga, de queijo, de bacon, né? Aí fica irritada com o marido. Sabe por que fica irritada com o marido? Porque não cultivou nada durante o dia, a não ser cara assim. Então, queridos, olha, conforme eu vou cultivando esses versículos que eu te falei, se você chegar até domingo e ler 3 vezes cada um, e orar, falar, Senhor, estou em Cristo. Lembra lá da arca de Noé, o mundo sendo condenado e eles guardadinho ali dentro. Olha, dentro da arca eles não tinham nada que fazer, eles não dependiam deles, não dependiam do esforço deles, não dependia da técnica deles, não dependiam de nada. Ali dentro da arca eles tinham que só depender de Deus, eles não tinham nada para fazer, para se proteger, eles só tinham que crer, mais nada. Então vai enxergando essas coisas para
para que o Espírito Santo vá impressionando tua alma, teu espírito com essas verdades, e elas vão se tornando vivas para você. Entende? Quando elas vão se tornando vivas, você vai entrando nessa dimensão pela fé, enxergando, explorando, comendo, isso vai se tornando a tua vida, a tua fé. A fé é isso aqui, vem pela palavra. Está claro isso? Nós estamos em Cristo. Isso é a coisa mais linda, isso é o evangelho, que é o poder de Deus, né? Então nós lemos o quê? Romanos 3. Vamos ler desde o versículo 20 e 21, Romanos 5, 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante quem? Mediante Jesus Cristo. Eu vou ler de novo 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça. Então, como é que a graça vai reinar? Através da justiça para a vida eterna, mediante quem? Mediante o Senhor Jesus Cristo. Então, essa justiça, essa justiça reina através de Jesus Cristo. Vamos outro, Efésios capítulo 1. Efésios 1, vamos lá para frente. Vamos ler desde o versículo 7, né? Vamos ler de 7 a 14, que é bom demais, mas a tônica está só no versículo 11. Diz assim: no qual em Cristo, olha lá, no qual também é em Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Agora, olha lá, nele digo, em Cristo digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, nele digo, em Cristo digo, no qual, nele nós somos feitos o quê? Nós fomos feitos por Deus, herança. Então nós somos uma herança de Deus em Cristo, uma herança de Deus em Cristo. E aí Efésios 1:3, para terminarmos, olha lá: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Em qual nível? Nas regiões celestiais em Cristo. Então, todas as bênçãos espirituais. Então, não vamos humanizar esse versículo. Quando a gente lê isso, só pensa assim: então, ele já me abençoou com tudo. A gente pensa só bênção terrena, casa, carro, dinheiro, é só isso que está na mente das pessoas. Mas ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Você nem imagina como você já é abençoado. Nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, numa região celestial, nesta dimensão, em Cristo. Então tudo que ele tinha que nos dar, nos abençoar, nos foi dado e abençoado nas regiões celestiais em Cristo. É onde nós estamos, em Cristo, já nos foi dado. Eu preciso enxergar, olha, isso vai ser real conforme eu vou entrando, enxergando, explorando. O que você ver em Cristo é teu, porque Deus já te abençoou. Agora você precisa ver aí, que pela fé, tá claro? Olha, já são 9 horas em ponto, eu vou ter que falar isso de novo sexta-feira que vem, tudo bem?